Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do TrianonCast, o podcast da Clínica Trianon que tem o ser humano como especialidade. Eu sou Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, mas estou aqui na condição de leigo, para absorver ao máximo aqui o conhecimento dos nossos convidados. E hoje temos mais um convidado especial aqui. Estamos com o Dr. Diego Pinheiro. O Dr. Diego é neurologista com graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, com residência em neurologia pela USP de Ribeirão Preto, especialização em distúrbios do movimento pela Universidade Federal de São Paulo e com experiência também nessa mesma área pela Columbia University em Nova York. E com a presença ilustre desse super especialista, nós vamos falar de um tema que é um tema que já é comum na vida de muitas pessoas, algo que já aconteceu com todo mundo ao longo da vida, e em alguns é mais preocupante, outros é menos preocupante, alguns ficam já meio que se questionando se aquilo ali pode ser parte de uma doença, se já é motivo de preocupação. Enfim, vamos falar sobre tremores. Quem aí já teve tremor ao longo da vida? Quem aí tem alguma preocupação com tremores que apresenta? Então, já passando a palavra para o Diego. Diego, eu já começo te perguntando. Os tremores, eles realmente são condições aí muito comuns na população? Oi, gente, tudo bem? Agradeço o convite aqui para participar do podcast do TrianoCast, tá? TrianoCast. E, bom, respondendo assim, o tremor é o principal sintoma do distúrbios do movimento. Hoje, o tremor participa assim de diversas condições relacionadas a doenças da neurologia e até também doenças da psiquiatria. Muita gente às vezes se preocupa com o tremor, achando que pode ter um Parkinson, alguma doença mais grave. Mas às vezes, como você mesmo falou, todo mundo já teve um tipo de tremor que não é tão assustador assim, que faz parte às vezes do momento da sua vida que você está passando, psicológico, que ainda pode afetar um pouco das suas atividades. Como o professor meu dizia há um tempo, parafraseando ele, quando a boca cala, às vezes o corpo fala, né? Então, às vezes, o tremor pode ser tanto uma manifestação psicológica ou psiquiátrica, como também pode ser devido a outras doenças neurológicas. E Diego, quando que o paciente, quando que a pessoa precisa se preocupar com o tremor? Eu conheço algumas pessoas, pessoas mais próximas, e já vi vários pacientes, que têm tremores ali, que são quase que constantes ao longo da vida. E essas pessoas muitas vezes se pegam, ali se perguntando, se devem se preocupar com aquilo ali ou não. Tá. Geralmente, a maioria dos pacientes que procuram o consultório por conta de um tremor é porque ou esse tremor está impactando a qualidade de vida dele, não está deixando ele fazer certas atividades como escrever, comer, assinar o nome, às vezes até um constrangimento social, ou realmente ele está preocupado em ter uma doença, aquele tremor dele significar uma doença mais grave. Para isso, a gente vai precisar saber da característica do tremor desse paciente, tá? O básico que a gente tem que saber para diferenciar os dois tipos de tremores são os dois principais tremores de causas neurológicas, né? Que é o tremor essencial e o tremor de Parkinson. O divisor de águas desses dois tremores a observação, a observação, né? De saber se é um tremor de repouso ou um tremor de ação. Que local do segmento do corpo esse tremor está acometendo? Tá? Se é um tremor mais de mão, se é um tremor de cabeça, se é um tremor de voz, tá? Se há uma progressão desse tremor, se há uma mudança de frequência ou não, se há outros fatores associados, como por exemplo, uma rigidez, uma dificuldade de cortar uma carne no prato, uma lentidão maior no andar, uma dificuldade maior de se vestir e abotoar uma blusa. Então, assim, não só é difícil a gente dizer assim, esse tremor é preocupante, esse não é, porque não tem uma doença assim que muito grave que vá oferecer um perigo imediato para você por causa de um tremor isolado. Mas se é um tremor que está sendo duradouro, que está piorando e está tendo outras coisas associadas que você está sentindo, algumas outras dificuldades, alguns outros sintomas relacionados, como uma postura anormal, uma dificuldade de mexer o braço, uma lentidão maior,
aí é recomendável que você procure mesmo um neurologista para a gente poder investigar esse tremor. Porque apesar de ter esses dois principais diagnósticos diferenciais, que são o tremor essencial e o Parkinson, também existem outras diversas doenças mais raras também. Essas um pouco mais graves, mas bem mais raras, felizmente. Tá? E até também a gente vê fatores psicológicos, como eu falei para você. E tem fator hereditário também, Diego? No tremor essencial, existe de fato uma carga genética muito forte, né? Muitas pessoas da família às vezes são envolvidas. É comum o paciente apresentar aqui no consultório, referindo que tem ele o tremor, a mãe, o pai, os irmãos, às vezes a família toda, num churrasco, todo mundo começa a ver que há uma melhora, porque é uma característica também do tremor de churrasco de família, de ingestão alcoólica. Esse é um tipo de característica do tremor essencial. E especificamente, sim, nesse tipo de tremor essencial existe uma forte carga genética, né? Já começa, quando começa com muito jovem, existe essa possibilidade de haver realmente uma carga genética forte aí interferindo. Então, aquela questão assim, de você começar a apresentar um tremor e o seu pai, por exemplo, ter Parkinson, ou a sua mãe ter Parkinson. Aquele indivíduo jovem, ele já começa então a fazer ali, a ser vítima, digamos assim, de pensamentos muito aterrorizantes. Ah, meu Deus do céu, já estou com tremores. Será que eu já estou com o Parkinson lá que meu pai desenvolveu? O que a gente pode falar para esse jovem nesse sentido? Se esse tremor está começando de fato numa idade bem jovem e se o pai já tem Parkinson de fato, é recomendável mesmo que procure a gente, um neurologista, para a gente investigar se trata mesmo de uma doença de Parkinson um Parkinson juvenil, uma doença de Parkinson precoce, né? E a partir de que idade, geralmente, o indivíduo começa a apresentar mesmo a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença caracteristicamente da idade mais ou menos de 60 aos 70 anos. É o pico da incidência, né? Quando há, de fato, uma doença de Parkinson ligada a um gene específico de origem genética, aí ela pode começar em idades bem mais precoces, assim, abaixo dos 42 anos, aos 28, aos 30 anos pode aparecer. Então, ainda que o indivíduo tenha ali por volta dos seus 30 e poucos anos e tenha alguém na família com Parkinson, realmente haveria ali a possibilidade de ele já estar ali no curso da doença, já está meio que desenvolvendo. Haveria sim essa possibilidade. Importante dizer também, assim, eu falei dos tremores dessas duas doenças, mas o Parkinson tem um padrão de tremor e o tremor essencial também tem um padrão de tremor. Eu acho que seria interessante realmente a gente abordar essas diferenças, a gente né? diferenciar um pouco, porque às vezes a pessoa está nervosa e treme os dois braços, o pai tem Parkinson, se desespera, não é bem assim, tá? Vamos tentar caracterizar um pouco dessas duas doenças que são as principais, talvez vocês tenham ouvido falar mais frequentemente. O tremor essencial é um tremor que geralmente começa bilateralmente, começa dos dois lados e ao longo do tempo ele tem uma tendência de piorar. Pode ser, ele é mais ligado à família, sim. Tem uma observação que a gente não considera como tratamento, tá? É importante ressaltar isso, que ele pode melhorar com ingestão alcoólica. E o paciente ele tem só tremor. O tremor pode evoluir para os outros segmentos do corpo, pode evoluir para a cabeça, pode evoluir para a voz, tá? E ele é um tremor mais de ação. O tremor essencial é mais um tremor de ação. O que significa isso? Que o paciente aqui parado, ele não treme, mas quando ele estende a mão ou tenta pegar um copo, no final do movimento pode haver esse tremor. Esse tipo de tremor que dificulta muito escrever, que dificulta muito enfiar uma chave na fechadura, tá? Que é bem diferente do de Parkinson, porque o de Parkinson ele é um tremor de repouso e, diferentemente, na maioria dos casos do tremor essencial, ele é unilateral. Então, o clássico tremor de Parkinson ele começa apenas de um lado. O tipo de tremor do Parkinson ele é mais distal, que significa o quê? É mais para a parte final aqui do braço, mais distante, e envolve mais as partes dos dedos ou supinação e pronação, que é como a gente virasse o braço para cima e para baixo, e o contar moedas, que é o da mão, que a gente chama, que é como se movesse os dedos flexionando e estendendo.
tá? É diferente um pouco do tremor essencial, que ele é mais relacionado ao punho, que é flexionando e também estendendo o punho. No tremor do Parkinson, o movimento não é alterado. Então, me lembro muito bem de um professor nosso de português, foi o primeiro contato que eu tive, acho que com a neurologia no vestibular. Ele era sensacional. Ele tremia, um repouso chamava atenção, a gente ficava meio assustado, ele dando aula pra gente. E ele mostrou assim, olha, vocês pensam o quê? Que eu não consigo mais escrever? Eu sou professor de português. Aí ele foi lá na lousa e ele fez um círculo assim perfeito, sem nenhum tipo de defeito, nem nenhuma rasura, nem nada. E a gente aplaudiu na sala de aula. Então, assim, nossa, como é que pode isso? Mas é um tipo de característica, né? Então, assim, resumindo um quadro bem clássico dos dois tipos de tremor. Tremor essencial. É um tremor do movimento, relacionado ao movimento, tá? É um tremor que aparece geralmente dos dois lados. Só aparece tremor, vai progredindo durante o tempo. É um tremor de flexão e extensão do punho, tá? O tremor do Parkinson é um tremor de repouso, aparece só de um lado, não está relacionado ao movimento. Seu movimento não é alterado pelo tremor, você consegue ainda assinar, tá? Não por causa do tremor, né? Botou um botão e tudo. E também o Parkinson também é acompanhado de outros fatores que a gente vai falar depois, que é de bradicinesia, rigidez também. É uma coincidência enorme esse caso que você contou do seu professor de português, porque eu também tive um contato assim bem marcante com essa questão do Parkinson, também durante os estudos para o vestibular, só que era um professor de química. E ele, assim, ele tinha exatamente esse padrão que você apresentou. Ele tremia bastante quando estava ali meio que explicando alguma coisa livremente pra gente, né? Só que quando ele pegava o lápis e ia pra lousa, era uma letra perfeita. E ele fazia também uns círculos, assim, perfeitos. Ele desenhava as moléculas, assim, perfeitamente. E isso, enfim, para quem não estava ainda inserido na medicina, que estava ali meio que querendo entrar, foi bem memorável mesmo para mim. Eu já ia te perguntar, Diego, uma coisa que você falou que me deixou curioso, a questão do tremor de churrasco, né, que você mencionou agora há pouco. Mas aí você explicou, né, a questão do álcool. Quer comentar algo a mais? Porque, assim, isso a gente brinca às vezes que o álcool melhora o tremor e tudo, mas às vezes vira uma questão séria. Tem paciente, por exemplo, tremor essencial que começa na idade juvenil, assim, adolescente com tremor, e a gente tem pacientes alcoólatras que acabam virando etilistas, né? Porque eles ficam bebendo para não tremer. Acaba virando realmente uma coisa preocupante, uma coisa mais séria por causa disso, né? Eu contei essa história do churrasco porque também foi um relato de um paciente que, tipo assim, professor, doutor, eu nunca me preocupei isso não, que na família todo mundo começava a tremer no churrasco, começava a beber, tudo tava bom lá, a gente não ligava muito para isso, não. E aí, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Na questão do tremor essencial, o indivíduo ele pode melhorar espontaneamente ao longo da vida ou pelo contrário, há uma tendência a piorar? Fala um pouco mais disso, por favor. Não tem melhoras, tá? Hoje a gente não sabe direito o mecanismo da doença, de fato, a gente acredita que tem envolvimento sim de estruturas cerebrais responsáveis pelo movimento que a gente chama de núcleos da base, mas ela tende sim a piorar por conta de uma desregulação desse centro do movimento. Mas comparando com outras doenças, não é uma doença que vai afetar o seu cognitivo, não é uma doença que vai afetar outras formas do movimento, como o andar, tá? Não há essa progressão mais marcante, assim, mas a tendência é de piora. Existem curvas e curvas de pioras, assim. Tem gente que piora de uma forma mais gradual, isso vai depender da idade, do início, que ela é uma doença que pode iniciar tanto depois de 60 anos, como na idade juvenil, como eu falei para vocês, né? Mas há sim uma tendência de piora. E eu lembro também, Diego, de algumas conversas que a gente já teve recentemente, que se faz muita confusão entre o tremor essencial e o tremor fisiológico, o tremor constitucional, não é isso? Isso é o que a gente chama de tremor fisiológico exacerbado.
Você já deve ter, teoricamente todos nós temos um pouquinho de tremor. Se você esticar o braço, se você colocar um aparelho para medir, você vai ver uma pequena oscilação. A definição de tremor é movimento involuntário, tem que ser rítmico e oscilatório. Oscilatório significa que ele fica variando em torno de um eixo. Ele vai para um lado, vai para o outro, mas ele não sai de lá, ele fica percorrendo esse mesmo caminho, né? O tremor fisiológico exacerbado é como se fosse uma variação da normalidade. Existem pessoas altas e existem pessoas baixas. Existem pessoas que têm um limiar do tremor maior e o limiar do tremor menor. Comparando com o tremor essencial, esse tremor ele não tende a evoluir, ele tende a estacionar. Apesar de alguns pacientes se preocuparem, existem até cirurgiões que têm esse tremor essencial, ele não chega, a gente não chega a caracterizar como uma doença progressiva, né? Pode causar... Desculpa, que tem o tremor essencial ou fisiológico? Fisiológico. E o que eu quero dizer é assim, ele pode atrapalhar um pouco nas suas tarefas que exigem uma minúcia de coordenação, tarefas motoras mais finas, né? Que exigem uma coordenação maior, mas é contornável, é tratável. Dá para você controlar esse tremor na hora de você, do dentista, ir lá mexer um pouco no dente, ou do cirurgião quando for operar. Tá? Ela não é caracterizada como uma doença. A principal característica que difere do tremor essencial e o tremor fisiológico exacerbado, que são duas doenças que existem só tremor, é essa questão da progressão. Tá? Elas respondem à mesma medicação, geralmente, tá certo? E também é a amplitude do tremor. O tremor fisiológico exacerbado é um tremor mais fino. A variação dele ela é menor. O espaço o caminho percorrido pelo tremor ele é menor e uma frequência bem maior. Então é como se fosse mais um tremor fino, aquele muitas vezes que você pode ser confundido também com o tremor do nervosismo. Você está num jogo de futebol, na discussão com alguém que você está tremendo de raiva e tudo, você fica tremendo, aquele tremor mais de pequena amplitude e uma frequência maior. Eu conheço alguns cirurgiões que inclusive se queixam de tremores, mas que são excelentes cirurgiões, têm ótimos resultados e, que eu saiba, nunca tiveram grandes problemas por causa do tremor. Alguns recorrem a determinados medicamentos, né, que são medicamentos que nem são neurológicos, né, propriamente ditos. Eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar nisso. E tem bons resultados. Eu acho que isso é importante para o pessoal que está nos ouvindo, né, nos assistindo, e talvez jovens que tenham tremores, para que eles entendam que isso não necessariamente vai limitá-los, que vai meio que impedi-los, né, de assumir ali algumas posições profissionais que exigem mais destreza, né? Isso. Por isso que eu falei, quando aquela pergunta anterior que você disse, quando é que a gente deve se preocupar com o tremor? São duas vertentes. Ou o tremor está atrapalhando bem a sua vida, as suas atividades, ou vai lhe causar uma ansiedade ou uma preocupação de uma coisa mais grave, mais séria a vir. Observe esse tipo de tremor, quando ele acontece, se ele está acontecendo mais durante o movimento, se é mais durante o repouso, se você está se sentindo constrangido com ele. Procure o neurologista para a gente tentar caracterizar esse tremor e dar realmente um nome para esse tremor e definir a solução para ele. Até porque agora, né, ao contrário de anos atrás, as intervenções terapêuticas, os tratamentos evoluíram bastante, né, Diego? Assim como aconteceu em várias outras áreas da medicina, nós estamos aqui com um super especialista aí, né, em distúrbios do movimento, que é uma autoridade para nos falar aqui do quanto que esses tratamentos evoluíram e das alternativas que a gente tem hoje para ajudar essas pessoas, né, Diego? E então, entrando, né, já nesse campo, né, dos pacientes que já têm um prejuízo maior relacionado ao tremor, como que eles podem se beneficiar de um tratamento? Bom, existe um tratamento medicamentoso, né? Consiste de medicamentos que tem, como você falou, às vezes não são não neurológicos, às vezes a gente pega medicamentos relacionados à cardiologia, que para pressão, alguns remédios para pressão podem melhorar o tremor. Outros remédios não relacionados, estão relacionados, alguns remédios para epilepsia também melhoram o tremor. Mas nesses casos em que o tremor ele não a gente não consegue controlar, a gente chama ele de refratário, o paciente já está em doses máximas e mesmo assim mantém um tremor grave, mantém um constrangimento social ainda bastante significativo na vida do paciente, e aí podemos então recorrer a métodos cirúrgicos, né? Hoje em dia existem 3 tipos diferentes de cirurgia para a gente tentar tratar esse tremor. Dependendo da doença, o uso deles vai depender da doença
e a localização em que a gente vai abordar para tentar tratar esse tremor também vai depender da doença. A primeira dela, que é o meu xodó maior, que é o Deep Brain Stimulation, né? Do inglês é a estimulação cerebral profunda. Do que consiste essa cirurgia? A gente faz 2 furinhos na cabeça, entram 2 fios num lugar estratégico de uma estrutura que se chama tálamo, no caso do tremor essencial, né? Esses fios consistem de eletrodos que vão estar ligados a um fio que corre por baixo da pele, ligado a uma bateria por baixo vai ficar aqui por baixo do peito, como se fosse um marca-passo cardíaco. Né? Exatamente. O nome popular dele muitas vezes é referido como um marca-passo cerebral. Né? Existem algumas diferenças técnicas quanto a isso, mas é bem semelhante mesmo ao marca-passo cerebral. E essa bateria no peito vai ficar enviando estímulos elétricos para essa estrutura que controla o tremor, que no caso o tremor essencial seria o tálamo. E aí, a gente, dependendo da frequência que a gente vai ajustando, do tamanho da corrente, da variação da corrente, a gente consegue controlar bem. É uma coisa assim que você ver ao vivo, presenciar, é muito reconfortante, que parece coisa de ficção científica mesmo. Você está aqui com o aparelho, no tablet aqui do comando do processador, você aperta o botão, o paciente está tremendo bastante, passa 1-2 segundos e o tremor começa a desaparecer. Muitas vezes ele não desaparece 100%, mas uma boa melhora de 80% a gente consegue ter. Eu me lembro muito assim dos pacientes, aconteceu umas 2 vezes, um paciente quando está tremendo, a gente liga assim e ele começa a chorar. Isso é muito reconfortante. E o paciente acordado durante um procedimento onde estão mexendo lá no cérebro dele. Ele fala, né? eu não acredito que isso está acontecendo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Esse realmente é uma cena de filme mesmo, né? Muito embora seja algo que já existe há alguns anos, né, Diego? Exato. E nos Estados Unidos já existe, no final da década de 80, no exterior. Aqui no Brasil, infelizmente, não está tão popularizado. Existem até médicos que também desconhecem essa técnica, né? A gente tem se empenhado bastante, nós neurologistas especialistas, de divulgar isso, porque realmente assim, a gente não vê um conhecimento nem entre os pacientes, nem entre os profissionais. Eu acho que realmente é uma tarefa nossa que a gente está tentando com muito afinco aí para tentar divulgar. E é uma cirurgia que é coberta pelo rol da ANS ainda, né? Tanto para Parkinson quanto para tremor essencial. Que, em outras palavras, significa que o paciente consegue fazer pelo convênio. Pelo convênio, exato. E eu não sei se há um interesse maior, se a técnica ficar meio que desconhecida, ou se realmente há falta de divulgação. Mas a gente já vê também algumas outras empresas que vendem os produtos também fazendo uma divulgação maior e tornar o conhecimento mais amplo, mais bem difundido entre a população e até entre os próprios médicos também. Ainda mais agora, né, que tanto tem se falado sobre implantes cerebrais, né? Exatamente. O Mr. Elon Musk. Sim, né? o Elon Musk agora, numa polêmica aí com um cientista brasileiro, né, com Nicoleles, que alega que a técnica originalmente foi descoberta por ele, mas ainda essa parte do Elon Musk ainda está mais bem primordial, está mais limitada ainda a outros tipos de pacientes que o tremor não é o principal sintoma, né? São pacientes mais com uma restrição muito importante dos movimentos, que é a esclerose lateral amiotrófica, pacientes que não conseguem mexer as mãos, não conseguem mexer as pernas e apenas os olhos. Então, com o controle do olhar, eles conseguem fazer um movimento numa tela de computador e tentar se expressar ou fazer algumas outras tarefas, né? Mas assim, existe essa expectativa, essa tendência de tentar colocar um chip no cérebro, tentar codificar os sinais cerebrais e transformar aquela vontade, aquele ímpeto, aquele desejo da pessoa que está como se fosse presa do seu próprio corpo, conseguir realizar aquela tarefa que ela quer fazer através desse intermediário do chip aí. Tem alguma complicação esse procedimento, Diego? Do Deep Brain Stimulation existem sim complicações, como existem em qualquer cirurgia. Pode haver um AVC, pode haver um sangramento no meio da cirurgia,
pode haver infecção desse fio depois que a gente fecha, e aí pode causar uma meningite depois cirúrgicas. Mas eu vou dizer para você, assim, são complicações assim muito pouco frequentes. A gente pode dizer que são praticamente inerentes ao procedimento. Quando a gente vai indicar esse tipo de cirurgia, a gente sempre avalia o risco e o benefício. Quando a gente vê que o paciente tem um tremor muito grave, ou outros sintomas de Parkinson também, além do tremor muito grave, que tem uma chance alta de melhorar, esses benefícios superam bem de longe os riscos dessa cirurgia. Eu imagino que realmente são bem raras, né, essas complicações. Até porque é minimamente invasiva, né? Sim. Muito embora a gente esteja falando aqui sobre algo que adentra o cérebro, né? É algo bem, enfim, minimamente invasivo, né? Não é uma cirurgia aberta, Muito né? precisa, é uma cirurgia muito precisa, é uma questão de milímetros pode alterar o resultado. Por isso que o paciente é acordado, ele fica acordado durante a cirurgia, porque enquanto o neurocirurgião vai descendo lá, a gente vai monitorizando lá o eletrodo, quando o eletrodo vai descendo, vai aparecendo como se for um sinal, não é um EEG, né? Mas as ondas cerebrais, um padrão de disparo dos neurônios, a gente vai vendo no computador. A cada nível que ele vai descendo, como se fosse um sonar de um submarino. A cada vez que ele vai descendo, vai um som diferente vai apitando e a gente vai sabendo em que local tá. Porém, a gente sabe a profundidade certa, mas às vezes a lateralidade, se é mais para um lado, se é mais para o outro, se é mais inclinado para trás, se é mais inclinado para frente, 1 milímetro pode fazer uma diferença absurda. E aí por isso que a gente faz com ele acordado, porque a gente, do outro lado, o neurologista está lá examinando ele, se está realmente fazendo sentido. Quando a gente faz o teste, o tremor melhora. Opa, é aqui o lugar. Se a gente está ligando lá e não está melhorando, não é aqui. Vamos tentar mais 1 milímetro para cá. Opa, conseguimos. E é por isso assim, ela é minimamente invasiva e bastante precisa. É como você mirasse num alvo específico, um grande atirador e acertasse aquele alvo precisamente. Isso é muito interessante. Eu sou fascinado por isso, né? Eu acho muito legal. Inclusive, qualquer dia você tem que me levar numa cirurgia dessa Tá convidado, a gente vai. para ver lá a mágica acontecendo mesmo com o paciente. Parece mágica mesmo, impressionante. E aí, eu acho que numa conversa sobre tremores, né, em que, né, é mencionado o Parkinson, eu acho que é importante também, Diego, a gente trazer aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um pouco além, né, com relação aos sintomas que a gente vê no Parkinson, porque muita gente associa Parkinson a tremor, né? Exatamente. Então, muita gente, quando pensa em Parkinson, pensa ali no indivíduo que tem um tremor de extremidades, um tremor na mão, né? Aquele tremor que, inclusive, você comentou de contar moedas, né? Mas sabemos que existem muitos outros sintomas que compõem o Parkinson, né? E eu acho que nessa conversa aqui vale a pena mencioná-los um pouco para, enfim, cumprir com o nosso papel aqui com a população, Claro. que é informar, né, sobre Claro. saúde de uma forma que vai além da superficialidade das redes sociais. Exatamente. E, né, deixa o indivíduo realmente bem informado, né, com informação completa e precisa. Exatamente. Bem, falando de Parkinson, essa é uma pergunta fundamental. E você tem que gravar uma frase, assim, eu queria deixar uma frase aqui para vocês para vocês levarem depois dessa nossa conversa aqui, que nem todo tremor é Parkinson e nem todo Parkinson treme. Na verdade, o tremor é só mais um dos sintomas da doença de Parkinson. Existem pacientes com Parkinson que não tremem. É outra forma da doença. Classicamente, ela é dividida em 2 tipos, a tremulante e a rígido-acinética. Tá? Apesar de ser o tremor mais evidente que você passa na rua e pelo Parkinson ser uma doença muito prevalente, ele deve ter Parkinson. O Parkinson não necessariamente exige que o paciente tenha tremor para você dar um diagnóstico. O principal sintoma que ele tem que ter é uma vagarosidade dos movimentos. Essa vagarosidade dos movimentos, ela é percebida quando você abre e fecha a mão e vai perdendo a velocidade. Quando você nota que você está ficando cada vez mais lento para se vestir. Quando você está tendo uma dificuldade maior de cortar uma carne, por exemplo, no prato. Tá? Se chama bradicinesia, é o termo técnico. Então, para ter Parkinson, a pessoa tem que ter inicialmente esse sintoma de bradicinesia, que significa vagarosidade dos movimentos. Partindo daí, pode ter mais um ou os 2 sintomas principais, que a gente chama de sintomas cardinais, né? Que aí pode vir, sim, essa bradicinesia acompanhada ou de tremor, ou de rigidez, ou as 2 coisas.
E geralmente esses outros sintomas, eles evoluem de uma forma mais comprometedora do que os tremores? O que é visto geralmente na prática, Diego? Eles são bastante incapacitantes também. Eles vão piorando da sua intensidade de uma forma bastante incapacitante, tá? Tanto o tremor, quanto a bradicinesia, quanto a rigidez. Assim, a rigidez vai limitando o paciente cada vez mais de se mexer, acompanhada também a cirurgia. O paciente às vezes se queixa muito de não conseguir escovar os dentes, por exemplo, em tarefas básicas, pentear o cabelo, estender uma roupa, às vezes digitar também não consegue por conta da bradicinesia e da rigidez, e vai como se fosse encarcerando o paciente em atividades usuais, habituais dele, causando um grande impacto na qualidade de vida dele também. Bom, bom. E do ponto de vista de medicamentos, Diego, a gente sabe que alguns medicamentos podem causar tremor também, né? Você quer mencionar para o pessoal, né, quais os medicamentos aí que mais comumente estão associados a isso? Isso. Antes de tudo, vou falar alguns medicamentos, mas pelo amor de Deus, não suspenda esses medicamentos antes de falar com o seu médico que prescreveu, tá? De fato, existe sim alguns medicamentos que podem piorar o tremor. Mas antes de falar deles, vamos tentar identificar como é que você pode associar isso, esses medicamentos ao tremor. Necessariamente esse tremor tem que surgir depois que você começou a usar essa medicação, né? É um tremor que pode piorar com dose dependente. Se você aumentou a dose do remédio, é esperado que o tremor também dê uma piorada, tá? Se você retira o tremor, é esperado que ele melhore. Algum desses medicamentos pode ser o ácido valproico, o lítio também, que é tão usado na psiquiatria, também está associado. Alguns imunossupressores também está bastante associado, tá? Mas, assim, é perigoso a gente falar esse tremor. Alguns antidepressivos também estão, mas, assim, não suspenda a medicação, tá? Porque não é um tremor também tão incapacitante. Talvez seja um tremor que como se trata de um paciente, às vezes, psiquiátrico ansioso, depressivo, e começa a tomar o remédio, começa a tremer, ele vai ficando mais preocupado. Não é um tremor que vai evoluir para sempre, que vai lhe causar um dano irreversível e tudo. Não é para você se desesperar. Você vai na sua consulta e diz: doutor, depois que eu passei a usar esse remédio, ácido valproico, o lítio, esse imunossupressor, esse antidepressivo, eu passei a tremer mais. Será que é por conta dele? Aí a gente vai avaliar realmente se pode ser ou não. Eu acho que você foi muito atento, né, a esse alerta, que não foi esse alerta que você deu, né, com relação a esses efeitos adversos e, né, a orientação de não interromper, né, ao se deparar com tais efeitos. Eu, como psiquiatra, vejo muito isso na prática, né? Alguns dos medicamentos que eu uso, como você bem mencionou, eles podem gerar tremores, só que muitas vezes, quando a gente identifica isso, são tremores que podem ser temporários, né? Podem melhorar com a adaptação ali inicial ao medicamento. Às vezes são tremores que são passíveis de melhora com a intervenção com outros medicamentos, né? Se a gente não puder tirar aqueles medicamentos, a gente pode usar algum outro medicamento como uma espécie de antídoto, né, digamos assim, bem como, né, a gente hoje, né, com a farmacologia bem mais evoluída, a gente tem um leque de alternativas farmacológicas bem mais amplo que nos possibilitaria fazer alguma troca de medicação quando o paciente experiencia, né, algum tremor. Então, eu acho que a mensagem nesse ponto aqui, né, de tremores relacionados a medicamentos, é mais ou menos essa de saber que alguns medicamentos podem causar e, em vez de parar a medicação, né, conversar com o médico para então elaborar ali algum plano para contornar o problema. Exatamente. É como a gente sempre fala, assim, você está em dúvida, está tendo uma angústia, não vá no Google, vá no seu médico. Tá? Se o seu tremor está lhe causando uma preocupação, eu não sei se esse tremor é grave, eu não sei se é uma doença mais grave, eu não sei se é um estado passageiro que eu estou passando, vá no seu médico que ele vai saber distinguir esse tremor e vai saber achar a causa desse tremor. Muito bom, Diego. Acho que deu para esclarecer bastante aí a população sobre tremores em geral. E eu acho que uma das principais mensagens, né, como você bem já marcou aqui, é a questão de nem todo tremor ser Parkinson e nem todo Parkinson vir acompanhado de tremor, né? Exatamente. Eu adorei a conversa, agradeço, prazer. né, pela disponibilidade aqui de contribuir para o Trianoncast. E eu convido você a continuar acompanhando o Trianoncast.
Nós temos já vários episódios aí na sequência ao longo dessas últimas semanas. Naveguem à vontade, se informem sobre saúde e acompanhem aí as próximas semanas que estaremos sempre trazendo aqui novos conteúdos, sempre com o nosso padrão de qualidade, com a responsabilidade que a gente sempre tem quando estamos debatendo aí temas de saúde. Então, vejo vocês. Obrigado mais uma vez, Eu Diego. que agradeço. Obrigado pelo convite. Até a próxima.